É isso aí, tá chegando a hora, é hoje, hein? É hoje que a cobra vai fumar e vai fumar bacana, tá? Vai fumar um charuto bacana. Então, Neoquímica Arena, qual vai ser o placar? De quanto o Verdão vai ganhar o jogo aí? Porque eu não aceito não como resposta, tá? Meu palpite já coloquei, é 2-1 pro Verdão, se não for mais, hein? Se não for 3, 4 aí, vamos lá. 2-1 pro Verdão aí, 4 é exagero, né? Mas 2-1 aí acho que dá pra gente ganhar. E nos pênaltis, o Everton pega 2 pênaltis, o Palmeiras é campeão e muita gente que queimará a língua neste jogo terá que pedir desculpas ao paredão. Provável escalação de Abel Ferreira para o jogo, para a gente começar a discutir esse campinho aí do Palmeiras e as estratégias também do Abel para reverter o placar. O Everton no gol, Mike na lateral direita, Murilo e Mikael na zaga, Piquerez no lado esquerdo, Emiliano Martinez como camisa 5, Rafael Veiga e Richard Rios, né? Richard Rios e Rafael Veiga. No ataque, Estevão, Vitor Roque e Facundo Torres ou Maurício, né? Pode ter ali uma alteração. É por aí que o time tem que o Abel tem que pensar essa equipe? Será que ele coloca o Maurício? Eu acho que o Maurício vai ser mais uma opção para o segundo tempo. Eu também acho. Voltar direto, cirurgia de ombro, enfim, eu acho... Ainda que o Vitor Roque, quando chegou, né, muita gente... Não, ele não vai colocar o Vitor Roque já no primeiro jogo. Colocou para jogar. Pelo tamanho Mas mesmo assim, né? Não é muito normal, né? Eu acho que deve ser mais ou menos por aí. Eu se tivesse que apostar, claro que o Palmeiras sempre pode ter uma surpresa, fazer uma linha de 3. O Abel gosta de mexidas, né? Ele gosta de propor alguma coisa na prancheta e tentar surpreender o adversário. Eu acho que é isso. Mas cara, eu acho que é isso. E o Richard Rios, se ele não sentiu nada, por mais que não seja o ideal, né? Porque nessas 48 horas você vai estar bem cansado, o nível hoje de recuperação e coisa vai ajudar ele. Ele não vai deixar de colocar o Richard Rios porque é final. Ele precisa reverter um jogo e o Richard, para mim, também é um dos principais jogadores. Até porque esse lado direito que faz ele com o Estevão, é difícil de você ver o time do Palmeiras hoje sem ele, né? E o Abel ele chegou a falar depois daquela partida, cobrando eficiência dos jogadores, né? Que faltou eficiência, que o jogo é definido dessa maneira, que o Palmeiras teve muitas chances, chegou a produzir, mas não conseguiu fazer o gol. Foi só isso que faltou para o Palmeiras? Foi uma questão de finalização, uma questão de capricho? Ele cobrou inclusive o Estevão, né, numa jogada que o Estevão poderia ter tocado a bola, mas segurou um pouco mais. O Estevão foi muito bem marcado, né? Com o Gileri, mas o sistema todo não deixou ele se criar, ele não conseguiu. E aí você perde algo fora da curva para decidir um jogo. O que foi no gol, o Corinthians tem um goleiro que vive também um momento espetacular que gera segurança. E futebol também não... Lógico que é muito bom você jogar e finalizar muitas vezes. Só que o resultado mostra que você finalizar uma muito boa... e não foi um jogo que você fala assim, foi um grande amasso, né? Foi um jogo até equilibrado com o Palmeiras, até melhor, criando uma situação que está jogando em casa, até faz parte. Mas não é só, mas eu acho que não é só essa questão, porque o Palmeiras vai ter que aprender a ter um controle com esse Corinthians que perdeu de 2-0, né? Que foi o ano passado, esse ano, que estava o Corinthians sob pressão. Foi ano passado, até começar aquela reação, que poderia, vamos dizer assim, ter atrapalhado muito o Corinthians. Então esse time do Corinthians contra esse time do Palmeiras está tendo algo que tem dificultado bastante. Mas é óbvio que você precisa fazer gol, né? E para fazer gol você precisa de uma eficiência muito grande, até porque o sistema defensivo do Corinthians, que foi melhor, tem um goleiro espetacular. Foram 23 finalizações do Palmeiras a 3. É muito, né? Então, 23-3 é difícil. Quantas que foram no gol? Tem aí? Tem. 5. Foi 8-1. Mas teve muita finalização dentro da área. Então, assim, esse número de finalizações mostra que você fez volume, você produziu, e, de fato, faltou eficiência. Só que faz parte. Eu acho que o que o técnico tem que fazer é criar condições para finalizar bastante e deixar que o adversário finalize pouco. Foi o que aconteceu. Só que é o futebol, né? 23-3, quanto é que deu o resultado? 0-1. É assim que funciona. Mas o Palmeiras tem, e o próprio Abel, né, tem reclamado bastante, assim, desde o ano passado, dessa ausência desse 9, da dificuldade de ter essa referência ali na área, esse goleador. Aí o Palmeiras foi lá e trouxe Vitor Roque, numa contratação que eu achei muito boa, e que eu acho que é um jogador que está se encaixando aí no sistema para poder performar.
O que falta falta essa bola chegar nele? Acho que ele tem sido muito bem marcado também pelos adversários. Mas falta, eu acho que um pouco de tempo para eles se conhecerem. Para ele estar no lugar certo. Porque às vezes você chega, às vezes você vem buscar a bola numa hora que não é para buscar. Então você acaba, mesmo nesse alto nível, eu acho que é preciso de um pouco de tempo para ele acabar se encontrando e saber confiar naquele jogador que ele pode fazer um outro movimento, que o cara vai te dar bola, você não precisa fazer determinado movimento, porque o 9, do jeito que é ele já tem um time muito bem montado. Então a tendência é que, com o passar dos jogos, lógico, quanto antes ele fizer um gol também ajuda, né? Reduz um pouco esse tipo de pressão. Entrou ali também Facundo Torres, né? Que é um jogador que também está passando por chegou antes, mas também passa por uma adaptação ali, né? E acabou ganhando a vaga do Felipe Anderson, que ele estava lesionado, se eu não estou enganada, né? A produção baixa, produção muito baixa. O Felipe Anderson ele tem uma qualidade que não apareceu no Palmeiras. Bem maior do que... E lá no Palmeiras o pessoal tá em busca disso, né? Tem uma insatisfação mesmo, né? Ele sabe que ele pode entregar mais, mas não está conseguindo. E às vezes que ele tem recebido oportunidade, não tem aproveitado. Então tem isso também, né? Quando você olha para o banco e as soluções não estão saindo do banco também. Tem que sair do time que começa. Acho que esse é um ponto, porque o Palmeiras sempre foi muito forte, especialmente pelo lado esquerdo. Hoje tem o Estevam no lado direito e o jogo se concentra muito por aquele lado, com o Richard Rios, que o Alex comentou. Mas o Piquerez é uma arma muito forte. Então esse lado esquerdo tem que funcionar. Mas o Piquerez, esse sim está voltando. Sim. Né? Tá muita qualidade. Melhorando. E tem só mais um detalhezinho incômodo para o Palmeiras. Ir para os pênaltis não é uma boa para o Palmeiras, né? Você tem, do lado do Corinthians, um dos maiores pegadores de pênalti hoje do futebol brasileiro, que é o Hugo. E do lado do Palmeiras, a gente tem um goleiro de seleção brasileira, excelente, mas que não é um especialista em pênalti. O Everton não é um grande pegador de pênaltis, isso é estatística. Então, assim, chegar nos pênaltis talvez não seja tão legal para o Palmeiras. Tem que... O bom desses dias tudo para treinar é isso, que deu tempo de treinar todo mundo um pouco mais, né? Para todo mundo bater um pênalti. Igual eu tive um colega, o Indião no Inter, que tinha decisão possível de pênalti, não ia bater pênalti para um lado, ele fugia para o outro. Ele falou, eu não quero bater isso não, tomara que não chegue em mim. Então é melhor você treinar todo mundo, porque... Você sabe que a gente tem um colega de bancada aqui, né? Também adorava bater pênalti. Paulo Nunes, né? Nossa. Também, ele escondia debaixo da mesa, assim, pra não bater. O Filipão não pegar ele. Né? Ele e o Liedson era a mesma coisa. Tem jogador que não gosta. Agora, o Palmeiras tem que reverter esse placar fora de casa. Ele consegue reverter placares, reverteu as últimas 3 vezes, decidindo em casa. Agora, fora de casa, já complica um pouquinho. E o Corinthians, pelo menos, ele conseguiu se acertar numa maneira de jogar que teve o jogo esse ano, o ano passado, esse ano, essa questão de jogar com esses 3 homens, de balançar muito pro lado e deixar uma virada de bola, né? Isso ele conseguiu equacionar. E o Palmeiras vai ter que arrumar uma maneira de eficiência, não dependendo apenas de cruzamento, né? Que é uma arma e muito bem usada pelo Abel e que no mundo sai bastante coisa, não só de bola parada, mas de cruzamento. Mas essa questão do Palmeiras, aonde vai jogar, de repente até Facundo. Facundo também não é um cara historicamente de muitos gols. Mas ele é um cara voluntarioso, ele ajuda, ele é talentoso, é um nível de jogador também que pode fazer diferença. Quem faltou foi Veiga, né? Ainda. O Veiga é jogador de final, jogador de decisivo, muito gol decisivo, e no primeiro o Veiga estava apagado. Não sei se é muito normal o Veiga ficar 2 jogos apagados. Estevão e ele acabaram não acontecendo no jogo. Mas em relação à postura, a gente sempre sabe o Palmeiras que a gente vai encontrar, né? Pelo menos um time muito agressivo. E é um time mentalmente bola muito vertical. Forte para aguentar tudo assim que o jogo oferece, né, de dificuldade. Agora, o Corinthians, eu tenho minhas dúvidas de como vai ser esse Corinthians. Acho que passa muito pela postura. Mas o fato do Corinthians decidir em casa é algo que vai vir pro jogo. Vai ser um grande jogo, cara. Boa. Deixa eu trazer para vocês, para a gente discutir também a questão do Abel Ferreira, que vai tá buscando uma estratégia para esse jogo de amanhã, mas também tem toda essa repercussão em cima da seleção brasileira. Você acha que interfere ou ele nem quer falar sobre essa questão de seleção brasileira? Zero. Hoje interfere zero. Eu acho que esse não é um assunto para ele. Tanto que nem foi levantado e coisa. E se ligassem alguma coisa imaginando para ele, eu tenho certeza que não, deixa de lado. Não é hora, não vou falar primeiro que o treinador nem saiu, né? Vocês nem demitiram o treinador para estar me ligando.
E agora a hora de final e outra. Ele pode escrever uma história que ninguém tem. Então por isso que esse jogo tem esse... Ele não vai deixar nada... Risco zero de A se história é o atrapalhar. tetra, né? A história é o tetra. Ele é extremamente competitivo. É. Eu acho que é 0, 0, 0, 0. Acho que isso não afeta a cabeça do Abel, não afeta quem está em volta. Agora, numa eventual, possível, provável, quase certa demissão do Dorival, acho que O sexta-feira... nome dele vai estar na lista. Tudo indica que isso vai acontecer, por todos os indícios, né? Depois disso, claro, aí eu acho que todos os selecionáveis, Ele está dentro. ele é um deles. E o corintiano ansioso por um título que não vem desde 2019 e tem essa informação do Garro, que sentiu um desconforto no joelho, é dúvida para a partida. Eu, pessoalmente, sinto ali pelo clima que não vai para o jogo, não. É uma má notícia para o Corinthians, que precisa do empate para ficar com o título. Nós trouxemos aqui, durante a data FIFA, né, os jogadores de Palmeiras e Corinthians que estavam entrando em campo. Alguns a gente viu aqui, inclusive. O Memphis jogou e voltou mais cedo, né? O Carrillo, ele foi muito utilizado também. Eu acho que, olhando para o que o Palmeiras teve de prejuízo, nada, entre aspas, prejuízo, porque esses caras não treinaram, né? E o Corinthians também, eu acho que só o Richard Rios talvez seja mais desgastado, né? Então, do meio para frente, o Palmeiras talvez tenha seus jogadores mais frescos, né? O Everton não jogou, o Estevão também não. E isso acaba sendo importante. Para o Corinthians, você não ter um cara que não foi para a data FIFA e ele ser desfalque, acaba sendo algo importante, né? Para um time que tem uma vantagem de um gol de diferença, mas vai precisar atacar, não vai ficar no campo de defesa o tempo inteiro. E mesmo quando baixa a linha, tem no Garro o cara para tentar uma bola longa, né? Para tentar esticar, para tentar 1 contra 1, para tentar acionar os dois da frente. Vai ser uma perda muito importante. Bom, o Garro no Campeonato Brasileiro ele já jogou ali com dores, né? Ele fez infiltração, ele falou sobre isso recentemente. De qualquer forma... Começou a temporada lesionado, né, inclusive. Se for pro jogo, não vai estar 100%. Enfim, já mostrou em outros momentos que também consegue jogar e desempenhar, e isso é importante para o Corinthians, mesmo não estando 100% fisicamente. O Romero, a principal opção para entrar no time do Corinthians, não voltou a tempo do jogo do Paraguai, e veio até no mesmo avião que o Richard Rios, né, que jogou Paraguai e Colômbia, mas o treinamento foi com o Thales Magno. Mas imagino que o Romero seja o titular, né? Se for fazer um trio de ataque, né? Acho que o Romero é um jogador que, pensando na vantagem, é o jogador que se comporta melhor defensivamente. O Thales Magno, ele tem tido altos e baixos. O Ramon Dias é um técnico que até falou em algumas oportunidades, né, da melhoria do Thales Magno. Ele chegou na temporada passada, parecia ser uma contratação para titularidade absoluta, ele não abraçou essa titularidade, e na fase defensiva, que vai ser importante para um Corinthians, que mesmo jogando em casa, vai enfrentar um Palmeiras que vai se atirar um pouco mais para tentar reverter essa vantagem, o Romero ele funciona melhor defensivamente. O Romero ficou classificado, inclusive, no início da trajetória dele no Corinthians, como um secretário de lateral, que eu achava muito pejorativo isso, porque era um cara que fechava ali o lado esquerdo para que o lateral funcionasse. O Arana, inclusive, jogava, né, no próprio Corinthians, o Piton, outras oportunidades também, os laterais mais ofensivos. Agora vai precisar da fase defensiva do Romero, que é um cara que sabe fazer isso muito bem pelo lado esquerdo. Mas tá pintando um Palmeiras pressionando o Corinthians mesmo fora de casa. É o que vai acontecer. Do jogo. É o que vai acontecer. Eu acho até que pelo fato do Corinthians ter essa postura muitas vezes de jogar de maneira reativa e não ter o Garro para propor o jogo, para controlar o jogo com a posse da bola, essa deve ser a postura do Corinthians. E o Palmeiras naturalmente vai empurrar o Corinthians para o campo de defesa, mas vai oferecer espaço, mas vai oferecer as costas da defesa. E aí é quando o Corinthians consegue ser letal muitas vezes. É isso mesmo, em plena casa palmeirense, o Corinthians ganhou o jogo. É brincadeira, cara. Cara, eu vi o Felipe Anderson entrar em campo, dar um drible impressionante ali na meia esquerda, próximo à área, próximo à bandeira de escanteio, entre a bandeira e a área, né? E ao invés de cruzar para a área ou tentar um chute, qualquer coisa, menos do que ele fez, ele jogou a bola lá pro meio campo. O cara estava praticamente dentro da área, entre a área e a bandeirinha ali do escanteio e a linha de fundo. Estava mais perto do gol do que do meio campo. Ele volta a bola lá no meio campo. A gente não ataca, a gente ali a poucos metros do gol, ele volta a bola lá no meio de campo, cara. Se ele tivesse na lateral, e daí? Mas, meu irmão, ele estava perto da área, ele tem uns 2 passos da área ali, ele joga a bola lá no meio de campo. E o pior, a gente perde a bola e quase toma um gol no contra-ataque.
Parecido com o lance que o Estevão também não viu o Rios passando, que deu uma de Lucas, né? Jogar com a cabeça. O Lucas joga parecendo que o pé dele tá na cabeça, né? Porque o Lucas de São Paulo ele joga com a cabeça para baixo, ele falta levantar os pés, né? Que ele cairia e não conseguiria correr, né? Então ele fica com os dois para baixo, parecendo um tatu, né? Mas tudo bem. E olha que é melhorou depois da Europa, né? Mas ainda tá com esse vício de jogar com a cabeça baixa. É claro que hoje ele tá um pouco mais esperto, a visão periférica e tudo, que na época de São Paulo, né, antigamente. Mesmo assim, meu irmão, o Lucas só joga com a cabeça nos pés, cara. Ele parece que a bola é a cabeça dele, quer chutar cabeça e bola junto. Mas vamos lá. E o Estevão pegou esse vício dele hoje, tava naquele lance lá desse jeito. E aí não tocou pro... Acho que era o Rios passando pela direita, ou era o Facundo, que tava invertido, acabou passando pela direita, no contra-ataque mortal do Palmeiras. Que não foi mortal para nós, mas para eles, né? Porque aí o Estevão perde a bola por não tocar. Tentei pelo meio, ele tava congestionado, tava 5, 6 jogadores do Corinthians lá. Tomaram a bola dele. Claro que o juiz não vai marcar a falta, né? Também nem acho que tenha sido nesse caso aí. Até porque o replay não nos deu essa opção de ver isso, né? Tipo, o cara vem mostrando o gol, ninguém quis saber se teve falta no Estevão, ninguém quer. A transmissão, vou te falar também, viu? Eu vi pela Casa TV. Tá complicado, viu? TNT complicado, Casa TV tá difícil também. Quando chega o Corinthians, então, meu Deus do céu. Nossa Senhora, televisão é difícil, né? Pra todo lado que a gente vai aí. Cara, se a TV Palmeiras não der um jeito de transmitir os próprios jogos do Palmeiras aí, a gente vai ficar refém desses caras da imprensa aí, viu? Porque hoje eu fiquei impressionado com o Luizinho, que lances assim de possível expulsão do jogador que deu cotovelada, que deu uma abraçada no Rios, que deveria ter levado cartão amarelo. Fingiram, todo mundo fingiu que não viu. A arbitragem, a televisão, ninguém comentou. O jogador do Corinthians cai sozinho, ele tá aí lá igual um boneco, do nada passa um jogador do Palmeiras próximo dele, com o braço erguido ali, mas nem toca no rosto dele, nem nada. Ele cai igual um boneco para trás. O Rios levou um abraçado na cara. E aí o cara da televisão, o Luizinho, o narrador, resolve falar: olha, tem VAR aí, qualquer coisa. No outro lance lá não tinha VAR, não precisava. É só pro Corinthians que tem, então. Que palhaçada é essa? Muito bem, Lili Nascimento, Vinícius Nicoletti com as informações de Corinthians e Palmeiras. Zupa, queria falar sobre a possível ausência do Garro, mas ele já não estava no primeiro jogo, né? E o Corinthians conseguiu vencer por 1-0. Assim, é um problemão não ter o Rodrigo Garro. O Corinthians geralmente joga melhor quando o Garro está. Sim. Se o Garro não puder jogar, assim, se o Garro jogar, a gente sabe que ele não jogará 100%, que ele jogará quase que no sacrifício, como ele já havia feito no ano passado, como ele já fez em alguns jogos da atual temporada, se ele jogar. Se ele não jogar, problema, mas menos mal que o Corinthians não precisa vencer o jogo, né? Seria muito pior não ter o Garro, precisando o Corinthians vencer em casa a final de amanhã para sagrar-se campeão. Mas é claro que é um problema, não só não ter o Garro, mas o Corinthians imaginava que teria o Romero para o treino. Mas deu problema na volta do Romero e do Richard Rios, né? Jogaram Colômbia e Paraguai. E o Romero não treinou, por isso que quem treinou foi o Thales Magno. E aí, se o Garro não puder jogar, o Ramon vai com o que ele treinou ou vai com o que ele fez no jogo de ida, porque o Romero hoje, na hierarquia do Ramon Dias, está à frente do Thales Magno, especialmente pensando em um jogo onde o Corinthians não tem a obrigação de ganhar. Então esse é um quebra-cabeça a ser resolvido, mas é um problema não ter o Rodrigo Garro. O Corinthians é favorito para ser campeão, não muito, uma pequena margem de favoritismo, mas é uma final aberta e assim, a gente sempre relativiza aqui o tamanho e o peso dos estaduais para a temporada e é assim que tem que ser feito mesmo, eles importam um pouco para a temporada, mas essa final ficou grande pelo jejum do Corinthians, pela possibilidade do tetra palmeirense ser conquistado dentro da casa do rival, pelo tamanho da rivalidade, pelo que foi o jogo de ida, pela espera para o jogo da volta. Ficou grande a final do Campeonato Paulista, o jogo amanhã vai ser bem quente. E vamos fazer pré-jogo, tá, fãs de esporte? 7h30, a partir das 7h30 da noite, começamos o nosso pré-jogo com todas as informações de Corinthians e Palmeiras, direto da Neoquímica Arena. André, a ausência do Garro, ela vai ser mais sentida se por acaso ele não se recupera para as próximas partidas? E o Corinthians, ele está aprendendo a jogar sem o Rodrigo Garro? Eu acho que para amanhã, para a final, tem uma questão de dinâmica que é interessante, né? O Corinthians não precisa ganhar, todo mundo sabe disso. Mas eu não sei se em casa, com o ambiente que vai se criar ali pela presença maciça do torcedor, o Corinthians como equipe se sentirá à vontade para não atacar o Palmeiras, né? Ele não precisa fazer isso. O Corinthians pode, por causa da vantagem do primeiro jogo, atuar de maneira semelhante ao que fez no primeiro jogo. Seria do ponto de vista competitivo, estratégico, pensando nos encaixes entre as equipes,
talvez até uma proposta indicada. Mas dentro da sua casa, eu acho muito difícil a equipe conseguir atuar assim. Porque ela não só vai ser estimulada a jogar de uma outra maneira, como, naturalmente, os jogadores do Corinthians, quando estão diante do seu público, têm uma postura que é de mais coragem, mais risco, um pouco mais para frente, né? Falando de maneira bem simples. Então, se o Corinthians vai jogar dessa maneira, a ausência do Garro, possível ausência, o prejudica porque ele é um jogador de organização, ele é um jogador de espírito ofensivo, ele é muito voluntarioso, muito presente, tem chute, tem passe, o Corinthians precisaria muito dele e eu acho que em qualquer circunstância seria assim. Agora, tem muitas coisas que a gente, quando fala sobre um jogo, imagina que serão de um jeito e as coisas acontecem de outro de maneira a nos surpreender. Eu acho que essa é mais uma possibilidade. A qualidade do Garro, a liderança que ele tem, aquilo que ele oferece tecnicamente para resolver problemas, faz muita falta ao Corinthians em qualquer situação. Ainda mais num jogo que pode valer o troféu contra o seu maior rival dentro da sua casa. É um problema que o Ramon certamente não gosta de ter. Já tá essa minutagem maior é no primeiro jogo. Então, o segundo jogo nas eliminatórias, o Martínez jogou 12 minutos, Félix Torres entrou no final. Então, assim, o cara já vem mais tranquilo. O Memphis foi pauleira contra a Espanha, porque o negócio era bem pesado. Né? E o Carrijo, que é um cara importante para o meio de campo, também foi muito utilizado. Aliás, o Carrijo... Muito elogiado também. O Carrijo, assim, isso a partir da volta dele para a América do Sul, o jogo no Brasil, assim, ele melhorou um pouquinho a situação dele na seleção, sempre foi um cara importante, mas mais próximo numa liga superior, então ele voltou com tudo. E eu vou te falar, o Carrillo, para mim, ele pode não ter o status do Yuri Alberto, do Memphis, mas para mim é o melhor jogador do Corinthians na temporada. Concordo. Então, um jogador, tem que estar bem. Né? Se ele estiver bem, saudável, mais descansado, também teve um desgaste maior nas eliminatórias. Obviamente, não é uma viagem tão desgastante como a do Memphis, né? Mas é um jogador importante mais para o Corinthians funcionar da melhor maneira possível, né? E tudo passa por ele ali naquele meio campo do Ramon Dias. Vamos Calçade, Donan, Lili e Nicolete. Quando houve o jogo 1, era aquele contexto de o Palmeiras com uma semana livre para treinar e o Corinthians vindo da eliminação na Libertadores. Então era toda uma narrativa de Palmeiras favorito e família Dias... Na Berlinda. Na Berlinda. Estamos quase na situação do Dorival. É isso, com a diferença que não veio um 4-1. Veio um 0-1 que era favorável ao Corinthians. E aí congelou no tempo. A gente entrou nesse mundo paralelo aí de data FIFA e a gente volta agora e cai de paraquedas de novo no jogo 2. O que é o que temos para esse jogo 2, turma? De ambiente, de momento, de clima interno nos dois clubes? O Corinthians conseguiu mudar o astral. E com grande resultado, mas não eliminou o Palmeiras da possibilidade de ser campeão. Isso não acabou. O Palmeiras pode chegar e fazer 1-0, devolver 1-0. Isso é perfeitamente normal. A gente não está discutindo um placar gigantesco que dá muita vantagem para quem venceu a primeira partida. Então o Palmeiras está totalmente inserido na disputa de uma final e com possibilidade de ser campeão. Assim, o Corinthians trouxe do Allianz um resultado extraordinário. Foi lá e ganhou na casa do rival. Mas não detonou a final. Você acabou, gente, não tem para ninguém, pode cancelar o jogo. Nada disso. Palmeiras, você tem que entender quem é o treinador do Palmeiras, as situações que ele já viveu já mudou, cenários. Ele tem um elenco hoje que melhorou demais. E a mesma situação de data FIFA atrapalha muito mais o Corinthians hoje do que o Palmeiras. Então, o Palmeiras está no jogo. E o Corinthians tem um grande resultado para defender e negociar para ser campeão. Mas não vejo assim, o Corinthians já levou, o Palmeiras já está fora. Nós vamos ter uma final muito boa e com possibilidade, sim, também de o Palmeiras ser campeão. Tá tudo... Não é que está aí, tá igual. Né? Tá assim, 55-45 no máximo. Felipe, é interessante você perguntar, né? Porque a gente fica pensando, nossa, faz tempo, né? Esse primeiro jogo faz lá atrás. Eles não viveram, os jogadores aí que estão disputando as eliminatórias, essa questão do derby, que você fica ali na pressão, sim. E agora, como é que é? Cobrado na padaria. E aí, vamos ganhar.
Teve um momento ali de protesto, mas foi um protesto isolado, não foi um protesto coletivo da torcida, que algum torcedor que pichou a bilheteria e o muro ali do Allianz Parque. É um pensamento coletivo, né? Claro que a torcida está incomodada, isso leva um pouquinho para os jogadores ali que vão disputar uma final como essa, mas o Palmeiras está extremamente concentrado, tá, mesmo com os jogadores viajando, os que ficaram, e o técnico teve tempo para trabalhar o time agora na questão de o que eu vou arrumar. Vamos olhar, vamos armar, eu tenho um plano, qual é o plano? Vai ser esse o plano e tal, não sei o quê. E o Palmeiras, todas as vezes nesses 3 anos que ficou atrás, deu uma resposta muito rápida numa final. A diferença agora é que é na casa do rival, né? Mas no campo acabou dando a resposta. Foi uma final contra o São Paulo, uma final contra a Água Santa, que acabou perdendo o primeiro jogo também, e aí teve Libertadores no meio, e ele mandou time reserva, e depois contra o Santos também. Nas 3 vezes, o curioso, né, Calçado, que as 3 finais anteriores, o Palmeiras foi muito mal na final do Campeonato Paulista e conseguiu concentrar para jogar uma final. Então, acho que é isso que é o pensamento do Palmeiras e o que a gente sente lá conversando com as pessoas. Já aconteceu 3 vezes. O raio vai cair de novo? Exatamente. Mas agora é fora, hein? O que a gente pode esperar é um time bastante preparado e concentrado para uma decisão. Aí pode perder ou ganhar, né? Esse gap aí que o Nicolete fala, né, sobre esse espaço da data FIFA, que pode ter sido bom para o Palmeiras, para o Corinthians, conversando com pessoas de lá de dentro, a história a gente preferiria se não tivesse a data FIFA, né? Fosse um jogo, em seguida o outro, porque o Corinthians faz até então um bom primeiro jogo, né, os primeiros 90 minutos, consegue essa vantagem, só que tem esse espaço grande, não só contando pelo desgaste dos atletas da data FIFA, né, porque o Palmeiras também tem jogadores que estavam em suas datas FIFA, mas justamente por ter esse intervalo muito grande, né? Talvez para o rival, para o Palmeiras conseguir se concentrar, buscar uma estratégia, mas de qualquer forma, os jogadores que ficaram trabalharam também incansavelmente ali com o Ramon Dias, com toda a comissão técnica, para tentar levantar essa taça, né? São 6 anos sem ganhar um título. E clima do família Dias? Saíram 100% da Berlinda ou... calma. Espera. É que agora tem um componente que, assim, embora o primeiro jogo mudasse a narrativa, caso as coisas se passem mal, vão se passar mal em casa, né? 9h30 da noite amanhã. Depois ninguém sabe, né? Porque se diz muito assim sobre a eliminação da Libertadores, né? Contra o Barcelona de Guayaquil, a torcida aplaudindo, domingo é guerra, tudo por saber que o Corinthians está na final e tem chances de um título. Então a torcida não engoliu muito bem a eliminação na Libertadores, mas sabe que tem a chance desse título, viu que o time está lutando para isso, então está apoiando. Agora, se acontece o contrário disso nessa quinta-feira, seria desastroso para o Corinthians como um todo e para a família Dias, consequentemente. E com toda certeza não será nada bom. E eu acho que a família Dias está mais pressionada pelo resultado, até por jogar em casa e por ter a vantagem, né? Fez um bom primeiro jogo, acho que está tudo em aberto, mas a questão do tempo da final não ter sido logo depois do segundo jogo, acho que favorece mais o Palmeiras. Porque, primeiro, recuperação soou o gongo, né? Não, knockdown e levantou. Recuperação do Maurício, cara importantíssimo para esse time funcionar. A presença do Maurício melhora o Estevão. A característica dele, ele abre muito espaço para o Estevão vir ali, né, puxando para dentro. É um jogador importante que deixa o Palmeiras mais criativo. E o tempo que o Abel tem para tentar encontrar a solução para esse time ser mais criativo. Porque, assim, se esse jogo fosse um jogo logo depois ali do primeiro, acho que o Corinthians ele tinha uma vantagem considerável. Porque o Palmeiras ele mostra uma dificuldade grande para propor jogo em algumas oportunidades, ele exagera muito em cruzamento. Principalmente nessa temporada, né? Há algum tempo, né? Já tem acontecido isso com o Abel. Então, assim, e o Corinthians do Ramon Dias é justamente o contrário. É um time que marca, quando tem um espaço, ele tem a velocidade. Tem o Memphis acionando o Yuri Alberto. Então, assim, esse tempo que o Palmeiras teve pode equilibrar um pouco esse segundo jogo. E o Palmeiras tem total condição de vencer dentro da Neoquímica também. Quem venceu quer encurtar a distância do próximo jogo para levar esse clima super favorável para o próximo confronto e não dar oportunidade para o adversário de ter muitos dias para se recuperar. Porque dói, né? Machuca. Exatamente. Você volta, você entra em campo machucado ainda. E quem perdeu... Poxa, quem perdeu quer mais é diluir tudo isso e tal. Então, quem foi para... Realmente, quem viajou foi para outra vibe. Ninguém vai ficar falando na Virou seleção... a chave, né? Na seleção uruguaia que perdeu para o Corinthians. Esquece. E, no caso do Corinthians, né?
dá uma dispersada. Ele tem que juntar, reunir, falar, gente, concentração igual aquele jogo. Então isso realmente muda, é uma distância muito grande para uma final. A gente vai ver amanhã quem é que se deu bem com esses tempos, né? Então acho que o Palmeiras, se conhecendo o Abel, acho que, independentemente dos convocados, tudo bem, não tem o Rios, o Estevão, um cara importantíssimo, ficou fora. O Everton, o goleiro, está inserido no contexto, não vai fazer assim tanta falta no dia a dia do treinamento para mudar o jogo. Ele vem e joga. Então acho que o Abel deve ter trabalhado muito assim, com aqueles que ficaram, e hoje ele vai tratar de, aqui ó, na conversa, inserir quem estava fora, olha, nas mudanças, se é que elas vão existir. Até porque, Felipe, na questão do Palmeiras, a gente tem que pensar, o Palmeiras é um time novo. É um time diferente da temporada passada. O Vitor Roque chegou aí, jogou 2 partidas, hein? Jogou contra o São Paulo e agora contra o Corinthians. Então tem que acostumar. Seria o Vitor Roque. Exatamente. Não, teve mais treinamento para ele, né? Mais treinamento. Isso com certeza ele trabalhou. Trabalhou. Vitor Roque. Isso aí. Micael, é um bom jogador. O Emiliano tá entrando no meio campo ali. Então a gente ele perdeu Facundo. O Facundo que não tava. E Estevão, né? Sim. Então ele tem o ataque dele, tava só o Roque, né? Então, só o Roque. isso que... Os clones a gente não sabe, né? Vamos ver, cara, porque o Abel, de repente... de se esperar, se de repente fala, vou ficar com quem trabalhou aqui. Não sei. O Corinthians ganhou o Coronado nesse gap, né? Isso que eu ia te perguntar pra gente, até arrematar, Lili, tem alguma dúvida? A gente já passou pelo noticiário, a história de data também. FIFA, mas tem dúvida, assim, expectativa de provável Corinthians, mesma coisa pra você depois, Paulo. Nesse tempo de data FIFA, foi bom também para conseguir recuperar o Garro, né? O Garro que foi poupado no primeiro jogo, até por conta do sintético, então ele deve estar em boas condições, e aí a notícia melhor ainda para o torcedor é o Coronado, que no último sábado, depois de ficar mais de 20 dias aí fora dos gramados, ele conseguiu voltar a treinar em campo com toda a equipe, então pode ser uma opção, né, porque lembrando que ele é o substituto imediato do Garro, então ele é uma boa opção para o técnico Ramon Dias se precisar mexer. Se dá para dizer que esse espaço trouxe alguma coisa boa na questão de preparação para o Corinthians, foi isso, né? Recuperar mais o Garro e também ter a opção do Coronado. Arremata o Palmeiras também, Nicolás. Bom, a dúvida eu acho que é nessa questão do Maurício com o Richard Rios, né? Ele deve utilizar o Richard Rios, é loucura quase, ele jogou terça-feira, tem toda a viagem hoje, essa confusão de troca o avião e tal, chega e já vai para o jogo na quinta-feira, mas ele tem uma saúde física excelente, né? Você vê que ele sobra no campo ali, então deve utilizar o Rios. Tem o Botafogo no domingo. E tem o Botafogo no domingo. Mas daí vai descansar. Só se falar na final, mas... Pode descansar depois. Né? Tem o Bahia. Mas aí a dúvida é como é que ele vai utilizar o Maurício, né? Se já entra jogando ou não entra. Tem muitas opções, tem o Aníbal Moreno que pode entrar no lugar do Emiliano Martins no meio campo, tem o Felipe Anderson que também passou por um processo aí de recuperação física, porque teve um problema no pubis, então jogou pouco ainda nessa temporada, e essa data FIFA Paulinho ainda não ajuda. está na final, mas quando que você acredita que Paulinho... Eu acho que semana que vem ele começa a treinar, fazer o trabalho com o restante do elenco. Logo ele estará no Brasileirão. E que seria a previsão... Foi exatamente em abril. Então, acho que começo de abril ele inicia a transição e aí vai estrear lá pelo dia 10 ou 15, não sei se é Libertadores ou o Campeonato Brasileiro, né? Mas vai ser esse também um baita reforço aí pro restante da temporada. E é isso, né? Eu acho que eu vou deixar você colocar um comentário, que eu estou cansado, veio o jogo aí que foi estressante, já estou cansado, preciso desabar agora, então... Deixa o comentário, deixa o like aí pelo meu esforço de trazer esse vídeo aqui. Vejo você no próximo vídeo. Não vamos jogar a toalha não, tá? Não vamos desanimar, ainda tem jogo. Dia 27, vai ter data FIFA. Muita coisa pode acontecer, que enterrem uns 300 sapos lá naquele campo de treino do Corinthians lá, naquele estádio lá, para poder os caras dar uma arrumo lá, porque não tem como, né, meu? O importante é ganhar esse negócio aí, não. Ganhar de 2, tá? De 2. Se meter uns 3-0 em Neoquímica Arena, eu acho que fica bacana também, viu? Mas 2-0 serve. Chegar lá 2-0 pro Palmeiras lá não é difícil, não. Já temos mais time, vamos ver essa porra aí. Vamos ver esse negócio tudo pra lá engolir esses caras lá dentro, ponto final. Clica no vídeo que tá aqui do lado aqui, ó. Abel Ferreira falou aí, rapaz. Soltou os cachorros e tudo, né? Mas
Não adianta soltar os cachorros, Abel. Esse pessoal aí é desse jeito aí, não vai mudar, não. É sempre vão ser assim. No próximo jogo temos que jogar mais. Quiser ganhar de arbitragem, ganhar de televisão, ganhar de tudo. Essa que é a verdade. O Corinthians engoliu o Palmeiras taticamente e não sucumbiu, não, tá? Não tomou gol. Baliza 0 hoje o Corinthians. Tá de parabéns. Só que no próximo jogo, é aí que tá, né? Nós temos uma chance de não repetir os erros de hoje. De acertar essa finalização, de achar melhores possibilidades, tá? De repente, alterações diferentes. Não sei se as alterações da Abel hoje foram determinantes para o resultado. Eu acho que não, embora foi até um risco, né, ter um contra-ataque depois de alterações, risco de bando de índio, né? Risco de, não pode nem falar isso daqui da BO, né, falar esse negócio folclórico do Brasil, de falar essas coisas, né? A gente não quer ofender ninguém, né, mas é só um modo de falar, mas tem as pessoas aí que, quando você fala isso, parece que você está botando arma na cabeça de alguém, puxando o gatilho. Mas é um time desorganizado, meu, que pareceu a seleção brasileira que perdeu para a Alemanha lá do 7-1, né? Que deu o famoso apagão, né? Tomou 5 gols lá. Tomou o primeiro, aí desandou, ponto. Quando viu, eu tava 3. Aí foi o 4, o 5. Foi uma festa. Pô, o Memphis Depay não pode fazer o que ele fez lá e achar o Yuri Alberto não pode dar 2, 3 tapas na bola ali. Entrada da área, cara, com essa liberdade de chute que ele teve, ninguém fechar nenhum espaço ali, não fechar a linha de chute dele ali, pelo amor de Deus. É isso, o Mike ficou ali, que nem uma poodle correndo atrás dos dois ali, né? A pessoa precisa de um pitbull ali, cara, aí vem o Mike igual uma poodle ali atrás dos caras, correndo atrás dos caras, não vai pegar nunca, meu. Latidinho lá, os caras dão risada, você é poodle, pode latir. Tava nem aí, o Alberto foi lá e fez o gol. Foi uma pena ter perdido o Marcos Rocha, cara. Marcos Rocha saiu ali, eu achei que o Mike fosse melhorar ofensivamente, mas não aconteceu. Eu acho até que essa saída do Marcos Rocha nos prejudicou bastante, viu? Mas tudo bem. Vejo você no próximo vídeo, então. Avante, palestra.